Irmãos queridos, bom dia a todos vocês. Que a graça bendita de Jesus seja abundante e se renove sobre cada um de nós. Irmãos, eu olho para a igreja e eu vejo uma família. Irmãos queridos. E você que acompanha pela internet, receba também o abraço da igreja, a saudação pastoral, que essa seja uma manhã de palavra rema para a nossa vida. Tem irmãos nossos que não podem vir à igreja e acompanham pela internet todo domingo. E alguns podem vir, mas estão gostando de ver pela internet. Eu já disse que eu estou orando para, nesses casos, o computador dar um vírus, a pessoa vir para cá. Por exemplo, o presbítero Venâncio vai viajar essa semana para o extremo norte para ver o André. Vai ficar um mês lá. Volta em agosto. Mas todo domingo ele está lá na internet. Não é isso? Aí tudo bem, mas você que está aí em casa só para me ver pela internet, ainda mais que me vê pela internet para me criticar. Ô pastor, eu vi que o senhor estava com a cara torta para um lado. É algum problema? Aí outro manda: pastor, eu vi que de manhã o senhor estava com o mesmo terno de noite pela internet. Maravilha, viu? E falando sobre isso, irmãos, olha, vejam só. Quem está à frente, em qualquer lugar, é claro, é sempre muito observado. Não tem jeito. E na igreja, então, é sensacional isso. E os irmãos têm notado algumas coisas, comentado algumas coisas a meu respeito. Isso é bom, que eu sei que os irmãos têm atenção, cuidado, carinho. Só não façam o que não tem nada a ver. Então, por exemplo, domingo o pastor Guimarães estava aqui pregando, aquele jeitão dele, bem particular, que ele é assim. Ele é a cara bem séria, mas fala umas coisas bem engraçadas. E bem sério. É o jeitão dele. E num dado momento ele falou, brincando comigo, ele falando assim: eu sou o recordista de permanência aqui na igreja. Só quem vai quebrar essa... Como é? Quem vai quebrar esse recorde é Itamar. E eu balancei a cabeça assim. Alguns irmãos já estavam dizendo: olha, o pastor está dizendo que vai sair da igreja. Eu balancei a cabeça como quem diz assim: isso é uma figura. Falando com o pastor aqui, não tinha nada a ver. Vocês podem ficar descansados, vocês vão me engolir aqui até meu cabelo ficar igual de Venâncio, viu? Que coisa! Mas é bom vocês observarem. De vez em quando eu estou meio triste, de vez em quando estou alegre. São coisas naturais. Eu sou igual a vocês. E não sei esconder, eu sou autêntico, mas está tudo bem, está tudo em paz, viu? Fiquem na paz do Senhor. Abra sua Bíblia, eu vou repartir uma palavra com vocês nesta manhã. Lucas, capítulo 24. Para você que está vendo pela internet também, e você que está aqui, esses momentos que eu tenho estado assim, triste, às vezes demonstro tristeza, o conselho está atento a isso, a gente está investigando algumas coisas de ordem de saúde, algumas taxas, sei lá, porque não tem motivo nenhum. Está tudo bem comigo, tudo bem em casa, tudo bem na igreja, não tem motivo nenhum. E alguém me viu triste, aí chega na porta: pastor, me diga uma coisa. Quem é que está fazendo alguma coisa com você?
que é para eu pegar. Não, não é ninguém, está tudo bem, não é nada. Pode ser algum acúmulo de alguma coisa, que eu vou descobrir o que é, mas está tudo em paz, está tudo bem, não tem motivo nenhum. De vez em quando me sinto assim triste, aí depois passa. Vamos lá. Lucas capítulo 24, do verso 36 ao verso 43. Por favor, acompanhe com toda a atenção essa porção que é parte de um todo que eu vou comentar com vocês. Lucas 24, de 36 a 43. Diz assim: Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na presença deles. Bendito seja o Senhor. Eu apanhei um presbítero. Irmãos, apanhei um presbítero, não fui de um presbítero, não. Apanhei um presbítero e dei umas voltas, fazendo algumas visitas com ele. Várias visitas. E em duas delas, logo no começo dessa série de visitas, surgiu esse assunto que vou tratar nessa manhã, e dúvidas que eu jamais imaginei que eram dúvidas da igreja. Porque aí eu fui futucando em outras visitas e descobri que é a dúvida de muita gente a respeito da ressurreição dos mortos, o corpo dos que ressuscitam, a aparência e da nossa vida no céu. Olha, irmãos, em primeiro lugar, a Escritura diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas grandiosas ou maravilhosas demais, que nós nem imaginamos. O apóstolo Paulo teve uma revelação, uma pincelada do terceiro céu. E ele disse que Deus colocou um espinho na carne
para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, das coisas que ele viu e que ele não sabia se era fora do corpo ou no corpo, era coisa grande demais. E o apóstolo João teve uma visão de Jesus glorificado. E ele começou a descrever no Apocalipse essas coisas. Depois de ter caído como morto aos pés daquele que lhe revelava essas coisas. E por não encontrar palavras para descrever o que viu e ouviu, ele apenas fazia comparações. E dizia: a voz que eu ouvia era como voz de muitas águas, de um trovão. O aspecto era na sua semelhança como do metal polido, ou como o brilho de muito espelho. E começou a comparar com coisas que a gente conhece, mas eram palavras parciais, por não encontrar coisas precisas para descrever o que parcialmente viu. Portanto, é bobagem minha ou de qualquer outro pregador tentar descrever ou falar precisamente sobre coisas que olhos não viram, nem ouvidos jamais ouviram, e nem jamais a mente pôde imaginar da grandeza celestial. No entanto, o nosso Deus é um Pai amoroso, maravilhoso, e nos deu algumas dicas para alegrar o nosso coração, para nos estimular a fé e para animar a nossa esperança. Então, algumas coisas a gente já pode saber de hoje. E como são muitas coisas, eu quero pontuar nesta manhã 2 delas. A primeira é quanto ao corpo da ressurreição. Para que não sejamos como aqueles que não têm esperança. Para não sermos como aqueles que não sabem o que vai acontecer, é uma coisa bem vazia, desconexa, sem sentido. Não, o céu e a nossa realidade eterna é tão real quanto a manhã desse dia. A Escritura diz, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que existem muitos tipos de corpos. Existem os corpos dos animais, os corpos das aves, os corpos dos peixes e os corpos dos anjos. Existe corpo material e corpo espiritual. Corpo terreno e corpo celestial, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele diz que a semente só nasce depois de morrer, depois de ser sepultada. E que semelhantemente essa nossa matéria, ela é sepultada e depois renasce. Ele fala usando uma linguagem figurada,
mas para ilustrar uma verdade que eu vou expor para vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, quem ressuscita não é o Espírito, porque o Espírito não morre. O Espírito permanece vivo o tempo inteiro e consciente. Vou lhe dar um exemplo bíblico. Jesus, falando aos discípulos e às multidões, ele disse que um certo homem rico, que se vestia de púrpura e se regalava todos os dias, morreu, foi sepultado. E um mendigo que jazia à porta dele todos os dias, querendo comer das migalhas que sobrava da mesa daquele rico, cheio de feridas, os cães vinham lamber-lhe as feridas, morreu também, mas foi levado ao seio de Abraão, foi levado para a glória eterna. E aí Jesus disse que o rico, estando no inferno, erguia os olhos e via Lázaro ao lado de Deus, gozando as delícias do reino celestial. E ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro venha, ponha o dedo na água e venha tocar na minha língua, porque eu estou aqui ardendo em chamas. E Deus disse: não é possível, os que estão aqui não passam para lá, nem os que estão lá passam para cá. E Jesus conta essa história para mostrar as duas realidades. Ainda vou pregar sobre isso. Mas o que já fica de claro para nós é que o rico estava morto e foi sepultado. O corpo dele foi sepultado, mas o seu espírito continuava vivo e consciente no inferno. Assim como Lázaro, consciente e vivo no céu. A Escritura diz, no livro da sabedoria, que a carne vai para o pó e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito não morre, é só a matéria, o corpo. Porque o evangelista Lucas registrou o que Jesus disse, que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então o que é que ressuscita? Quem ressuscita é o corpo. A matéria que foi sepultada. E o evangelista João, no capítulo 5, diz: não vos maravilheis disto, porque no grande dia, naquele grande dia, soará a trombeta de Deus, será ouvida a voz do arcanjo, e diz o evangelista João, capítulo 5, todos os que se acham nos túmulos, todos sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Todos. E os escritores e comentaristas, analisando essa expressão, não vos maravilheis disto, explicam que Jesus queria dizer ali que
o que parece ser impossível, extraordinário, inexplicável, aos olhos, aos ouvidos, à mente humana, isso não é absolutamente nada para Deus. Porque a palavra de Deus diz que não havia nem matéria criada. E Deus disse do que não existia, Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele trouxe à existência as coisas do que não existia. E com a mesma palavra de ordem, com a mesma palavra de autoridade, de poder, Ele vai dizer: venham filhos dos homens, e nós voltaremos à presença de Deus. Quem ressuscita é o corpo. E isso está aqui no texto que eu li. Quando Jesus disse assim, vejam o verso de número 39. Ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E além de ter matéria que podia ser apalpada, pegada, tocada, ainda tinha a atividade física, biológica e fisiológica, representada aqui na expressão: e ele comeu na presença deles. Era um corpo físico. E não uma aparição de um espírito, de um vulto, ou de uma visagem, como se diz lá em Campo Formoso. Eu não sei se eu vou morrer até Jesus voltar. Porque se Ele voltar e nós estivermos vivos, nós não morreremos para depois ressuscitar. Nós seremos transformados como estamos. Mas se eu morrer não, Aldeir, qualquer um de nós, a matéria se desfará. E quando Jesus disser: retornai, filhos dos homens, Itamar Santana Bezerra se levantará intacto. E segundo nos diz o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, depois você confira em casa. Diz que o corpo ressurreto é um corpo que foi semeado em fraqueza e foi ressuscitado em poder. Foi sepultado em corrupção e ressuscita em glória. Vocês vão ver um Venâncio sem barriga, com cabelo. Sabia disso, Venâncio? Quem é banguelo vai estar com todos os dentes lá. Sem cicatrizes. A obra perfeita da criação de Deus. Sem as marcas da queda. Sem as marcas do pecado. E eu finalizo esse primeiro ponto mostrando que aquele mesmo corpo que Jesus disse: toquem, apalpem, foi o mesmo corpo que os discípulos ficaram como bobos, olhando para cima, vendo Jesus subir corporalmente
até se esconder nas nuvens, onde nós vamos morar. O céu não é aquele céu de novela. Eu lembro, eu era garoto, tinha uma novela que eu não lembro mais o nome, nunca fui de assistir novela, até porque não tinha televisão em casa. Mas eu lembro de uma novela que... eu sei que tinha um negócio de um céu. Os noveleiros aí sabem. E passava, eu lembro, eu gravei essa imagem. O chão do céu, onde passava as pessoas conversando no céu, era um chão assim, muito branco, cheio de fumaça. Fumaça. E não se via nada, só via as pessoas. E aquela coisa branca, em câmera lenta. A imagem mais viva, mais rica, mais linda que um olho já viu aqui na terra, não poderá se comparar ao cenário onde a gente vai viver. Fisicamente, na presença de Jesus, que habita corporalmente na presença de Deus. Segundo lugar, olha o que é que ele diz ainda no verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Por que isso? Porque as mãos e os pés estavam com as marcas dos cravos ainda. Era uma identificação. E veja o que está aqui entre vírgulas. Vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Que sou eu mesmo. Isso responde à questão que muitos têm dúvida se nós seremos reconhecidos e se nós reconheceremos as pessoas. É claro que sim. Nós veremos os nossos irmãos. Não teremos tristezas por causa dos que ficaram, porque um plano maior e um sentimento maior dominará o nosso coração. Não haverá imperfeições na presença de Deus. A Escritura diz que na presença do trono fugiu o céu, fugiu a terra, e lá não há lágrima, não há pranto, não há dor, não há saudade, só alegria e perfeição na presença do Rei. Lá eu vou me lembrar dos meus. A relação não será de marido e mulher. Seremos todos irmãos. Aquele sentimento de desejo, disso, daquilo, paixões, são coisas que vão ficar nesse plano aqui. Mas lá nós reconheceremos uns aos outros. Vou dar um outro exemplo bíblico. Jesus deu uma amostra grátis aos discípulos no Monte da Transfiguração. Ali foi o céu que se abriu, onde Jesus conversava com dois varões. Os discípulos não conheciam naturalmente quem eram aqueles varões. Não havia fotografia, não havia vídeo, internet, Orkut. Jesus falou para eles depois. Aqueles dois que conversavam com Jesus no Monte da Transfiguração eram Moisés e Elias. Continuavam sendo Moisés e Elias. E todos nós, crentes, salvos, redimidos, estaremos assim na presença de Deus. Nós vamos encontrar com os apóstolos, os profetas,
Só não vai ter aquilo que muita gente fala. Quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar a Paulo o que era aquele espinho na carne. Quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou perguntar é isso aqui. Não vai perguntar nada. Quando chegar lá, a presença de Jesus vai preencher todos os nossos espaços. Vai sobrar nada. Nada para perguntar. Tudo ficará claro. Estaremos totalmente preenchidos na glória do Senhor. Vamos reconhecer Jesus pelos olhos da fé. E vamos viver uma outra vida, plena, física e eterna, na presença do Senhor. Finalizo dizendo assim, que Romanos capítulo 8, a Escritura diz que a própria natureza geme aguardando a sua redenção. Deus, em Cristo, foi nos preparar um outro Éden, um outro paraíso. Aquilo que foi estragado lá no Oriente Médio, pelo pecado de Adão. Deus preparou um outro lugar para nós. Muito melhor. Onde não vai entrar maldade. Nada. Só alegria. E eu estou indo lá, hein? Você faça a sua parte aí, viu? Eu estou lá. Você está lá também? Então, divulgue essa notícia. E alegre o seu coração na presença de Deus. Amém.